Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 14 do livro didático, volume 4. Vamos falar hoje sobre a Europa, movimentos do século XIX. Bom, pessoal, esses movimentos, que ocorreram na Europa no século XIX, muitos deles, foram motivados pelas ideologias que falamos na aula passada. Os primeiros movimentos, eles foram conhecidos. Tudo bem, mas quais foram então, os motivos desses movimentos? Aqui nós tínhamos então duas classes sociais, que era a burguesia, que eram os patrões, os empresários, e tínhamos também o proletariado, que eram os trabalhadores. Então havia na mentalidade desses operários que eles eram explorados por seus patrões. E de fato, pessoal, eles eram explorados sim. Só para vocês terem uma ideia, a carga horária, de trabalho era muito extensa, muito densa, Muitas delas chegavam aí 16, 12 horas, de trabalho por dia. Eles eram mal remunerados e tinham uma má condição muito grande de trabalho. Então, diante desse cenário, gerou-se alguns movimentos. O primeiro deles, é o ludismo, conhecido também, como quebra-máquinas, ou movimento lude. Ned Ludd, ele foi o idealizador, desse movimento, do ludismo. Ele dizia, então, que a partir do momento que você tinha aí uma máquina, e essa máquina, ele fazia o serviço, fazia o trabalho de 5 pessoas, 4 dessas pessoas, ficariam desempregadas. Então, segundo ele, as máquinas, geravam desemprego, e por isso, então, eles iniciaram esse movimento, de qual eles quebravam as máquinas, onde os membros desse movimento destruíam todas as máquinas consideradas a fonte de seus problemas. Outro movimento é o cartismo. Nesse movimento, os operários eles enviavam cartas ao parlamento pedindo melhorias das condições de trabalho. Os participantes desse movimento eles acreditavam que as reivindicações operárias somente seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política, para serem votadas no parlamento. O nome desse movimento se deve à Carta do Povo, escrita por William Lovett, que registrava as reivindicações dos participantes. E por fim, o que realmente deu certo e que existe até os dias atuais, são os sindicatos. Então são operários da mesma área de trabalho, do mesmo ramo de trabalho que se unem, que se uniam e negociavam melhorias de trabalho. Então, junto com os próprios patrões, eles discutiam as melhores condições de trabalho. Um dos desafios enfrentados inicialmente pelo sindicato foi a falta de legislação específicas para para a regulamentação das relações trabalhistas. Como eu já falei, as jornadas de trabalho elas eram exaustivas e não havia controle sobre as condições das fábricas, o que ocasionava então uma série de acidentes. Além disso, as variações da economia geravam desemprego de uma hora para outra, deixando de trabalhadores desempregados. Então, pessoal, nesse contexto, as ideias socialistas e anarquistas elas vão ganhar forte adesão no movimento sindical que surgia aí. Então, isso ocorreu em parte pela forma crítica, como essas ideologias viam o capitalismo e suas contradições. Eles vão criar, então, a Associação Internacional do Trabalho, dos Trabalhadores, que tinham como objetivo organizar o operariado em todo o mundo para lutar por melhores condições de trabalho. Nenhuma das associações internacionais deram muito certo, nem a primeira nem a segunda internacional. Elas vão ter poucos avanços na luta operária, porque eles ficavam brigando entre si por causa dos seus próprios interesses, que era, na verdade, estabelecer uma revolução para iniciar o regime, ou um regime anarquista, ou um regime socialista. Então, por causa dessa disputa entre os interesses, eles não vão investir tanto nas lutas dos operários. Esses conflitos entre eles foi o que causou então o fim dos movimentos, tanto quanto a primeira e a segunda internacional. Agora vamos falar sobre os burgueses.
De que forma essa burguesia ela se ascendeu ao poder na Europa? Nós sabemos, né, que a Europa ela era governada por reis absolutistas, principalmente, né, após o Congresso de Viena, que restabeleceu a monarquia por toda a Europa. Então, todos aqueles lugares, né, que Napoleão Bonaparte havia passado e havia mudado o regime, agora após o Congresso de Viena, né, foi restabelecida a monarquia absolutista. Vamos focar na França, né, que vai ser o palco central das grandes revoluções do século XIX. Na França, após o Congresso de Viena, tivemos a restauração da monarquia, né, e o estabelecimento do rei Carlos X. Ele se mostrou, né, um rei absolutista, e isso, né, vai gerar um desconforto na população francesa, principalmente, né, nos burgueses. Então, isso tudo, né, porque se eu tenho um monarca absolutista, né, eu não dou liberdade para que essa burguesia assuma o poder. Só lembrando, né, que essa burguesia, ela tinha muito dinheiro, né, e elas também queriam poder político. Então, por causa desse monarca absolutista, me refiro aqui, né, especificamente a Carlos X, né? Vai acontecer na França, então, a chamada Revolução dos Três Dias Gloriosos, onde liberais e alguns nobres esclarecidos, eles vão se unir e tirar o rei Carlos X do poder, vão decapitar ele, né? E aí o rei Luís Felipe, né, apelidado de rei burguês ou rei cidadão, ele vai assumir o trono. Né? Isso porque, né, ele tinha compromisso com a liberdade e os interesses burgueses, né? Então ele subiu ao trono e tornou, né, se o rei da França. Diferente do governo absolutista de Carlos X, o governo do rei Luís ele vai ser uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, que ele era submisso a uma constituição. Bom, pessoal, como ele era, né, um rei burguês, né, um rei rico, obviamente, né, ele beneficiaria a classe mais rica, né? Ele vai ficar, então, 18 anos no poder, até que a França, né, passa por uma grande crise econômica, onde a população pobre, né, via que ela não era beneficiada por esse rei. Então, essa classe menos favorecidas, elas vão se unir, né, vão aliar o partido do republicanismo e do socialismo e vão começar, né, a se rebelar contra esse rei, iniciando assim, né, a Revolução de 1848. Mas então, quem eram então esses republicanos? Os republicanos, né, eles eram um grupo de pessoas que não queriam a monarquia, né, e sim uma república. Só para lembrar, né, que em uma república quem governa é o presidente, tá? E não o rei. Então, esses republicanos, eles vão se aliar aos socialistas, só que esses dois grupos sozinhos, eles não tinham força suficiente, né, para tirar o rei Luís Felipe do poder. Então, quem vai ser a cereja do bolo para conseguir a abdicação do rei? Vai ser a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, né, era o órgão responsável para proteger o rei. Então, a partir do momento, né, que a Guarda Nacional apoia os revoltosos, não vai ter mais aí, né, ninguém para proteger esse rei. Então, o rei, né, ele vai acabar cedendo e abdica ao trono. Como consequência, né, dessa Revolução de 1848, vamos ter na França, né, uma segunda república. Lembra dos republicanos? Então, eles sim queriam, né, o fim da monarquia, não é? Então, eles conseguiram, né, o fim da monarquia e estabeleceram, né, um governo provisório dentro da França. Esse governo provisório, ele criou uma nova constituição, na qual eles diziam, né, que não deveria existir mais uma monarquia na França. E sim, né, que deveria ter um presidente eleito pelo povo que governasse por 4 anos. Esse representante agora, né, esse presidente, ele não podia governar sozinho. Ele deveria respeitar aí, né, os 3 poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, dentro desse cenário todo, né, quem vai ser o primeiro presidente eleito, né, vai ser Luiz Bonaparte. Sim, Luiz Bonaparte, ele era parente, né, de Napoleão Bonaparte, mais especificamente, né, sobrinho de Napoleão. Esse presidente, né, Luiz Bonaparte, ele deveria governar, né, apenas por 4 anos. Lembra lá que na Constituição foi estabelecido, né, que teria um presidente e que esse presidente, né, ele governaria por 4 anos. Só que Luiz Bonaparte, ele tinha muita sede ao poder, né? O que ele vai fazer? Ele vai dar um golpe de Estado e vai estabelecer, né, como imperador da França.
Então, quando Luiz Bonaparte, né, dá o golpe de Estado, vai voltar, né, a forma de governo na França, né, volta a ser novamente uma monarquia, né? Então, assim começa, né, o segundo império na França. Vários países da Europa, né, vão seguir o exemplo da Revolução de 1848 na França e também vão iniciar, né, suas revoluções. Essas ondas, né, de revoluções que se espalharam, né, por toda a Europa, ela foi chamada, né, de Primavera dos Povos. Só que, né, que nos outros países, né, onde atualmente são, por exemplo, aí, o território da Alemanha, da Bélgica, da Hungria, da Áustria e da Itália, essas revoluções, né, elas não obtiveram sucesso e rapidamente, né, foram extintas pelo poder dos governos locais. Então, além de motivar, né, a revolta desses burgueses, a Primavera dos Povos, né, também traz o sentido nacionalista, principalmente, né, nos membros dos reinos onde hoje pertence a Itália e a Alemanha, que naquela época, né, não eram países unificados. E eles então vão buscar, né, através da Primavera dos Povos, a unificação de seus países. Vamos começar falando então, né, sobre o processo de unificação da Itália. Bom, pessoal, a Itália ela era dominada, né, pela Áustria e pela Igreja Católica. E por meio da luta, né, do rei Vítor Emanuel II e também, né, do Conde de Cavour e de Garibaldi, ela vai conseguir, né, sua unificação em 1870. Já a Alemanha, né, ela consegue unificar seu território, né, quando Bismarck, através de suas tropas, né, ele vence a Áustria, iniciando então assim um governo chamado de Prússia, né, um país chamado de Prússia. Então passam-se os anos, né, e em 1870 vai haver um confronto, né, entre a Prússia e a França, né, a chamada Guerra Franco-Prussiana. Os franceses, né, eles vão ser devastados, né, pela Prússia, e através dessa vitória, né, a Prússia unifica, né, seu reino do norte com o reino do sul, formando, né, o que conhecemos hoje como Alemanha. Assim, né, em 1871, né, formou-se a Alemanha, né, como já havia falado, e a Guerra Franco-Prussiana, né, ela acabou gerando uma insatisfação muito grande dos franceses, né, que acabou pedindo que Luiz Bonaparte, né, que era chamado de Napoleão III, saísse do poder. Então, os franceses, por terem perdido a guerra, né, franco-prussiana, vai tirar Napoleão III do poder, estabelecendo agora, né, um governo provisório sobre a mão, né, de Adolf Thiers, que também, né, era um monarca constitucional. Só para vocês compreenderem, né, pessoal, a história da França, ela é muito controversa. Quando era uma monarquia estabelecida, eles queriam uma república, e na república, né, restabelece novamente, né, uma monarquia. Boa parte da população, né, não gostou do restabelecimento da monarquia e vão formar, né, o Conselho da Comuna. Esse conselho, né, era composto, né, por operários com ideias socialistas, né, e republicanos que não aceitavam, né, o governo de Adolf Thiers, né? Então, esse movimento, né, chamado de Comuna de Paris durou somente alguns meses, né, porque os soldados do monarca eles vão reprimir, matar, né, e prender vários operários que faziam parte, então, dessa Comuna de Paris. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo, na nossa videoaula, né, sobre a Europa, movimentos do século XIX. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Caso, né, haja alguma dúvida, pode me chamar, pode perguntar que estarei à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.